Acidente com jogadores do Chapecoense na Colômbia repercute no Senado. Comissão aprova a proposta que limita juros do cartão de crédito. O plenário vota nesta terça-feira projeto que permite ao Executivo antecipar receita da cobrança de dívidas. E você acompanha a partir de hoje uma série de reportagens especiais sobre a reforma do ensino médio. Boa tarde. 2 comissões fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às 75 vítimas do acidente aéreo que atingiu nesta madrugada a delegação do Chapecoense. Time de futebol de Santa Catarina queria disputar a final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. No voo estavam 81 pessoas. 48 faziam parte da delegação da Chapecoense. Ainda não há confirmação oficial do nome das vítimas. Hoje de manhã, os senadores se manifestaram. A perda de tantas vidas, de mais de 70 brasileiros lá na Colômbia, nos deixa muito tristes e lamentando profundamente. De qualquer forma, as providências estão sendo tomadas. O presidente Michel Temer determinou ao Itamaraty e também ao Ministério da Defesa as providências necessárias. Já estão se deslocando hoje à tarde, aqui de Brasília, um avião com vários funcionários do Itamaraty que vão se somar aos funcionários da Embaixada do Brasil em Bogotá e aos funcionários do Consulado do Brasil em Medellín, para dar apoio, e neste voo estarão indo também familiares que já partirão de São Paulo para fazer o reconhecimento das vítimas. Nós estamos tristes, consternados, mas os trabalhos estão mantidos sim. O Senado vai cumprir a sua pauta e nós temos hoje matérias importantíssimas que precisam ser deliberadas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou na manhã de hoje projeto do senador Ivo Cassol que limita os juros do cartão de crédito. Os favoráveis permaneçam como estão. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos determina um limite para os juros do cartão de crédito. Esse teto equivale a 2 vezes a taxa do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, um título negociado entre os bancos. Se o projeto estivesse em vigor, os juros não poderiam ser superiores hoje a 30% ao ano. Atualmente chegam a 470%. O texto segue para votação em plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto que inclui entre as competências do Banco Central o crescimento econômico e a geração de empregos. Atualmente, a instituição é responsável apenas pela supervisão do sistema bancário e pela estabilidade da moeda por meio do controle da inflação. O autor do projeto, o senador Lindbergh Farias, destacou que a mudança é inspirada no modelo do Banco Central norte-americano, o Fed. Vários senadores elogiaram a proposta, que teve os votos favoráveis da base governista. O projeto segue para votação em plenário. A inspiração é no Fed, no Banco Central norte-americano e no Banco Central europeu. Como é que o Banco Central norte-americano, o Fed, decide sobre a política monetária sobre os juros? Ele olha para a inflação, mas ele olha para o crescimento e para a geração de empregos também. Porque todo mundo sabe que a política monetária impacta no crescimento, impacta na geração de empregos. Então, esses 2 olhares, um para a inflação e outro para o crescimento e geração de emprego, acaba moderando, por exemplo, uma posição de alta de juros. O Banco Central tem um papel importante para acompanhar a estabilidade de poder de compra da moeda, com certeza, da inflação, mas não pode também descuidar do emprego. Todo o esforço que se faz é na direção de nós reconstruirmos as bases macroeconômicas do nosso país. E esse projeto, a meu juízo, ele dialoga nessa direção, apesar de eu apontar e ratificar que o partido da presidente Dilma e do senador Lindbergh poderia ter feito isso. Passou da hora de darmos esse comando ao Banco Central, de que o papel dele, ao administrar a política monetária do nosso país, vai além do controle da inflação. Nada mais razoável e sensato colocar que o Banco Central deve ter nas suas preocupações, no seu mandato, nas suas preocupações, a manutenção do nível de emprego, o crescimento do nível de emprego quando este estiver em declínio e colocar isso de uma maneira mais coordenada, mais racional.
A comissão aprovou ainda projeto de decreto legislativo que reduz os salários dos membros do Congresso Nacional, dos atuais 33 mil para pouco mais de 26 mil reais, ficando o valor congelado por tempo indeterminado. A matéria vai a plenário. Fiz o substitutivo e propus que retornasse o salário ao nível de 2014, que é 26.723,13. Esse é um apelo das ruas, inclusive, né, de redução de salários dos parlamentares. O presidente Michel Temer decidiu retirar o pedido de indicação do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, para a presidência da Autoridade Pública Olímpica. A indicação seria votada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. Calero deixou o governo acusando Temer e o ex-ministro Jadel Vieira Lima de pressioná-lo para aprovar a construção de um prédio residencial em Salvador, numa área tombada pelo patrimônio histórico. Riscos de acidente nuclear no Brasil e uma Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. Causas de acidentes de engenharia e o risco de um acidente nuclear nas usinas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, trouxeram à Comissão de Ciência e Tecnologia estudiosos e especialistas no assunto. Os senadores querem assegurar que o Brasil tem uma fiscalização mais eficiente e medidas efetivas de prevenção e de ações em caso de acidentes. Somos submetidos à supervisão in loco, online, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o nosso órgão regulador. Ele não faz visitas, ele mora lá. O mais importante aqui é nós reconhecemos, sim, as falhas da engenharia, mas reconhecer que a grande parte de uma engenharia mal feita por oportunistas e mal executada está nas falhas de licitação que são feitos com base na não valorização de bons projetos e feitos com licitações muito mal preparadas, abertas para negociatas, para depois levar a obra a termo. A Comissão de Educação aprovou o projeto que cria a Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher. A ser celebrada na última semana de novembro, ela vai ter palestras, debates e outros eventos que despertem a atenção para o problema. Pode ser votado hoje no plenário o projeto que permite aos estados, municípios e à União captarem recursos no mercado para antecipar parte da receita que iriam arrecadar no futuro com a cobrança de dívidas. É a chamada securitização. A palavra securitização significa venda de dívidas. Pode ser qualquer dívida, mas aqui a gente vai tratar de débitos com o governo. Quando uma pessoa ou empresa deixa de pagar multas ou tributos, o município, o estado ou a União fica com um crédito a receber, que pode ser negociado e parcelado. Só o governo federal tem 120 bilhões de reais já negociados com os devedores. Ele quer vender essas dívidas ao setor privado com desconto e receber o dinheiro à vista. Quem comprar fica com as parcelas corrigidas por juros. Algumas prefeituras e governos estaduais já fazem essas operações de securitização. Mas não é consenso que a securitização beneficia o setor público. O primeiro município a vender os créditos a que tem direito foi Belo Horizonte, em 2009. Para isso, criou um fundo de investimento. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e o Distrito Federal fizeram operações semelhantes, mas todas foram suspensas pelo Tribunal de Contas da União. Em decisão liminar, o TCU considerou que eram operações de crédito e deveriam ser autorizadas pelo Senado. A insegurança jurídica sobre a venda de créditos públicos gerou pressão para que o Congresso regulamente essas operações. O Senado tem um projeto de lei sobre o assunto que diferencia a securitização da operação de crédito. Ele permite que a venda seja feita desde que autorizada por lei específica, aprovada pelo Poder Legislativo. Câmaras de vereadores, no caso dos municípios. Mas toda essa polêmica aqui de fora sobre o tema continua lá dentro. É um financiamento, um deságio enorme. Compram isso por um valor ínfimo e daí a dívida vai aumentar porque na hora de pagar se receberão pelo valor de face. É uma pilantragem do mercado. No dia em que aquela empresa ou aquela pessoa jurídica, aquela pessoa física quitarem o seu débito com o governo, que é o credor,
automaticamente aquele dinheiro vai para o banco que fez o processo de compra. Portanto, não é uma dívida que o Estado tem com o banco, é apenas uma venda que o Estado fez com a garantia dos recebíveis. Ainda de acordo com o texto, é proibido fazer operações de securitização nos últimos 120 dias de mandato. E os governos federal e estaduais não podem securitizar os repasses obrigatórios aos municípios. O projeto estabelece ainda que do total arrecadado, pelo menos 70% vão para a Previdência ou para o pagamento de dívidas. E até 30% podem ser investidos em outras áreas. O senador Pedro Chaves, relator da medida provisória que reforma o ensino médio, apresentou o relatório à comissão mista. Houve pedido de vista coletiva e a votação ficou para amanhã. O texto da medida provisória recebeu 567 emendas. O relator na comissão especial, senador Pedro Chaves, acolheu cerca de 130. O relatório traz mudanças em relação ao texto original da MP. Por exemplo, a volta da obrigatoriedade do ensino de artes e educação física. Na MP, essas matérias são optativas. Sensível ao grande número de emendas acerca de temas apresentados pelos nobres pares, optamos por retomar a obrigatoriedade do ensino de educação física e da arte como componentes curriculares do ensino médio. Essa opção se justifica porque acreditamos que a formação integral do ser humano exige o atendimento de várias dimensões, dentre as quais a corporeidade, o movimento e a fruição não podem ser desconsiderados. Outra mudança foi com relação à carga horária. O texto original prevê aumentar de 800 para 1.400 horas anuais. Pedro Chaves mantém a meta, mas estabelece implantação gradativa. As escolas teriam 5 anos para aumentar a carga horária para 1.000 horas. Depois disso, chegariam às 1.400. O texto também aumenta de 50% para 60% a carga horária para as matérias obrigatórias da Base Nacional Curricular Comum. Também foi dado um prazo maior em que o governo deverá repassar dinheiro aos estados para a implantação do horário integral. A MP estabelece 4 anos. O relator passou para 10 anos. Mesmo com as mudanças, a proposta ainda provoca reações. O relatório não responde de maneira nenhuma ao cenário de dificuldades pelo qual passa o ensino médio brasileiro. Muito pelo contrário, a MP vai agravar a situação. O prazo da medida provisória seria março e o relator está com 2 meses, 3 meses de antecedência na apresentação do relatório. Então, realmente é uma pressa de atropelar que, do meu ponto de vista, tem a ver com essas dificuldades políticas que tem o governo Temer neste momento. Nós vamos ter uma queda vertical de evasão e repetência. Vai ser realmente extremamente estimulante essa forma diferenciada de oferecer o ensino médio. Eu já sinto uma motivação muito grande, porque o aluno vai optar pelo curso que ele quer, ele tem direito a escolhas, é flexível, é um currículo já comprovado, adotado inclusive em mostras diferentes, para a Europa, Estados Unidos, já é adotado isso. E a partir de hoje, o Senado agora apresenta uma série de reportagens sobre essa importante transformação na educação brasileira. A repórter Dinalva Ferreira ouviu professores, alunos, especialistas e senadores. Na primeira reportagem, o problema da evasão escolar no ensino médio. Saber, pensar, decidir, propor soluções. O caminho da educação infantil ao ensino médio é importante não só porque prepara o jovem para a vida acadêmica e para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, mas porque é um instrumento para compreender o mundo e participar da vida em sociedade. Mas muitos acabam desistindo, a maioria na etapa final do caminho. Rodrigo parou no 2º ano do ensino médio. Além da falta de estímulo, teve que começar a trabalhar para ajudar a família no momento de dificuldade. Eu saía para trabalhar 2 horas da tarde e chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Eu sentava lá na cadeira, abaixava a cabeça em cima dos materiais e dormia a aula todinha. Eu dormia, o professor não chegava lá e perguntava por que eu estava dormindo, nada. O jovem tem necessidade de trabalhar, ajudar
na manutenção da família. Outro é a questão da gravidez precoce nas meninas. Mas certamente que se a escola for mais atraente, certamente eles vão achar ali uma motivação para ficar. Hoje, mais de 1.600.000 jovens brasileiros entre 15 e 17 anos, que deveriam estar nas salas de aula do ensino médio, estão fora da escola. Entre os que permanecem, quase 44% concluem após os 19 anos. Mas qual a razão desses números? O que acontece com o ensino médio no país? Um modelo curricular ultrapassado, com um número excessivo de disciplinas, torna a etapa desinteressante, aponta Júlio Gregório, do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Ela não está interessante para o aluno na medida que você quer obrigá-lo a fazer o que ele não deseja, conhecimentos para os quais ele não tem aptidão. E importante, o professor está adoecendo. Não tem coisa pior, quem é professor sabe disso, do que você tentar dar uma aula para quem não quer receber a sua aula. Os especialistas em educação são unânimes em reconhecer que o ensino médio não está atrativo e que é preciso investir em ações que tornem essa etapa mais interessante. Mas muitos avaliam que o problema começa lá atrás. As crianças que estão no ensino fundamental, muitas não concluem, e as que concluem, muitas vezes não vão para o ensino médio, e se vão com uma base muito ruim. A maior parte dos alunos não tiveram acesso à educação infantil, que é uma etapa fundamental para o envolvimento, para o engajamento do aluno no processo de escolarização. Quando ele vai caminhando e que ele chega no ensino médio, onde há uma exigência um pouco maior, né, um aprofundamento, digamos assim, ele não consegue, né? Então, por isso que nós temos poucos jovens ingressando no ensino médio e muitos que ingressam não conseguem concluir. E ele não encontra no ensino médio algo que faça sentido para a vida. O resultado disso é que o ensino médio é uma etapa vazia, que ela só é desgastante, ela é desinteressante. Para César Calegari, do Conselho Nacional de Educação, o problema não é o que está no currículo, mas a maneira como o conteúdo é passado aos alunos. Estratégias muito mais participativas, que sejam uma educação baseada em projetos de intervenção na própria realidade desses jovens, aí sim nós teremos uma educação melhor. E o problema não é só o abandono. Tem aluno que continua a estudar, mas está defasado nas séries escolares. Apenas metade dos jovens que deveriam estar cursando o ensino médio estão matriculados no ensino médio. Aos 17 anos se esperaria que 100% dos estudantes concluíssem o percurso da educação básica. O resultado dessa situação é a queda nos indicadores de qualidade do ensino. Por 2 anos seguidos, o Brasil não conseguiu cumprir as metas estabelecidas. Os dados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostram que o ensino médio é o que está em pior situação quando comparado às séries iniciais e finais da educação fundamental. A meta para 2015 era 4,3, mas ficou em 3,7, um índice que vai de 0 a 10. O resultado não só comprovou a estagnação do ensino médio, como a piora dos alunos em português e matemática. Se nós não estamos melhorando, como agora, tem que ser tomadas medidas para melhorar. Se o aluno não permanece na escola, ele abandona. Se o aluno não vai para a universidade e termina uma escola que não faz sentido, a gente precisa mudar essa regra. E a gente precisa mudar com rapidez, porque a cada ano que passa a gente vai jogando milhões de jovens para fora da escola. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver como poderá ser a grade de matérias do novo ensino médio. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Boa tarde.